Bom dia para vocês e vou iniciar esse vídeo. Vou soltar o versículo, né? Um bom dia para vocês, um bom trabalho para vocês, bom começo de semana, né? Que Deus abençoe essa semana de trabalho de vocês e vou soltar para vocês o sonho. Vou soltar Santas Escrituras e depois, após soltar Santas Escrituras, eu solto o sonho. Por quê? Porque eu gosto de confirmar. Bora para cá? Ó, Jeremias 23, o versículo 28. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. Aquele que tem a minha palavra, fala a minha palavra com a verdade. O que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Esse versículo é desse jeito que tá escrito, do jeitinho que eu soltei pra vocês agora, porque eu já soltei tanto que eu decorei, né? E bora para o sonho. Glória a Deus. Bora para o sonho. Eu sonhei que eu tava numa casa. E nessa casa que eu tava, tinha pessoas que tinham chegado de viagem. E lá elas se organizaram. Na hora que elas se organizaram, aí elas foram fazer comida. Na hora que elas estavam fazendo comida, eu peguei um pezinho de cebola, saí dessa casa, fui plantar noutra casa. No caminho que eu vou, eu olhei para o céu. Quando eu olho para o céu, eu vi um pedaço de um templo lá no céu. Eu vi, glória a Deus, eu vi um pedaço de um templo muito grande e ele era todo branco, o templo, né? Mas só que ele tinha o quê? Uma listra marrom lá em cima, separando a pintura branca e separando também a pintura branca de baixo, tinha um desenho com um amarelo bem clarozinho e um azul bem clarozinho preto. E nesse lugar que eu vi isso, né? Assim, quando eu fixei os olhos no templo, o Senhor tirou o templo do céu. Quando eu vi esses desenhos, né? O Senhor tirou o templo do céu. E na hora que ele tirou o templo do céu, glória a Deus, glória a Deus. Na hora que ele tirou o templo do céu, continuei o meu caminho, cheguei na outra casa. Na hora que eu chego nessa outra casa, ela não tinha teto, ela não tinha porta, só tinha um portal e as paredes erguidas. E a área era bem pretinha, toda úmida e tinha um poço cheio de água azul marinho escuro. E tudo que eu tava azul marinho escuro, glória a Deus. Aí eu plantei esse pezinho de cebola lá. Quando eu terminei de plantar esse pezinho de cebola, eu me levantei e olhei pro céu. Quando eu olhei pro céu, eu vi descendo do céu 3 homens. E 2 ficou... Na hora que eles desceram lá no meio da rua, eu disse assim, eu vou ver quem é. Na hora que eu disse isso, que eu ia ver quem é, né? Aí eu saí, glória a Deus, eu ia sair pra ver quem era. Ele já vinha ao meu encontro, 2 ficou no meio da rua e um veio ao meu encontro. Na hora que ele veio ao meu encontro, ele disse assim, cadê? Aí eu peguei e disse assim, tem 3 casas ali pra trás. E eu saí com ele pra olhar. Quando nós saímos pra olhar, na primeira casa ele disse não, na segunda casa ele disse não. E na terceira casa eu abri uma brechinha da porta pra ele. Ó, a coisa é vocês. Em cada casa tinha uma mulher. Continuando, quando chegou lá na última casa, eu abri uma brechinha da porta pra ele, né? Ele olhou e a segunda casa tá com a porta fechada. A primeira tava com a porta aberta, mas a segunda tava com a porta fechada. E a terceira também, mas só que eu abri uma brechinha da porta pra ele, ele olhou, eu olhei, a mulher que tava lá dentro, ela olhou. E tudo que ela olhou, glória a Deus, tudo que ela olhou com um rostinho de espantada. E ele colocou um semblante de alegria. E ele se virou pra mim, deu um sorriso. Na hora que ele deu um sorriso, eu deixei ele lá. Glória a Deus, eu deixei ele lá, ele ficou lá e eu fui lá pra frente da casa onde eu plantei esse pés de cebola. Quando eu vou chegando, ela vem atrás de mim com essa mulher. Ela vinha toda, como é que eu quero dizer? Hipnotizada. Assim, ela vinha toda imóvel, pronto, ela vinha toda imóvel, ela não se mexia mais pra nada. E ele vinha trazendo ela na palma da mão, ela suspensa do chão. E ele pegou, colocou ela lá no centro dessa porta, dessa casa onde eu planto esse pé de cebola. Ele colocou ela mesmo no centro. Ele colocou ela no centro dessa porta. Ela suspensa do chão, parece que ele ia levar ela naquela hora. Aí eu olhei assim pro rosto dele, vi o rosto dele tão de decidido. Eu olhei assim pra ela, achei ela tão bonita, né? Eu peguei isso assim, eu vou já
perguntar pra ele se da onde ele não vem, ele não viu Jesus. Eu perguntei pra ele, né? Eu andando do lado dele, encostado do lado dele, eu disse assim, da onde tu vem? Tu não viu Jesus? Não, na hora que eu falei isso, ele parou. Ele parou e colocou um semblante no rosto. Aí eu me acordei. E quando eu me acordei, eu disse assim, Senhor, eu não tô entendendo nada desse sonho. Me deixa eu dormir mais um pouquinho. Aí quando eu dormi mais um pouquinho, ele me mostrou a cabeça de uma mulher toda maquiada. A sobrancelha dela maquiada, o cabelo dela estirado, o rostinho dela com pó, os lábios dela com batom. Ela tava toda maquiada. E em tudo que ela tava toda maquiada, né? Ela falando sobre maquiagem. Eu olhei assim pra ela, quando eu olhei assim pra ela, eu me acordei. Quando eu me acordei, eu entendi esse sonho todinho. E também entendi na parábola das 10 virgens. Esse sonho eu entendi na parábola das 10 virgens, mas eu vou explicar esse sonho porque eu entendi esse sonho todinho, do começo até o final. Essas pessoas que chegaram de viagem é do arrebatamento. E esse pezinho de cebola é muito choro lá em Israel. E algo que eu vou dizer para vocês também sobre essa casa. Essa casa é o muro da... Essa casa é o templo lá em Israel, que tá só o que? O muro da lamentação arribado. E o portal onde as pessoas entram para orar, né? Para chorar, né? Então, assim. E esse poço cheio d'água, é o choro do povo de Israel de muitos anos, acumulado, chega a estar se transbordando. E glória a Deus. E é o que eu entendo de água. Água é choro, principalmente água limpinha, né? E era um azul marinho escuro, né? Então, assim. E quando eu vi isso, eu tô contando para vocês os detalhes, tô dizendo a vocês o que eu entendi. Um pezinho de cebola plantado na frente de uma casa é um templo. Uma mulher dentro da casa representa uma religião. Então, ele trouxe a mulher lá da última casa e colocou dentro dessa casa, né? Que não tinha nada, tá só as paredes erguidas e um portal. Aí o que foi que aconteceu? Essa a primeira casa que foi rejeitada. A primeira casa que foi rejeitada é o templo católico. Por causa de quê? Por causa das idolatrias. Esse templo ele não vai ser levado da terra. Por quê? Por causa das idolatrias. E o segundo templo rejeitado são as 10 virgens. As 10 virgens, 5 loucas, elas vão ser rejeitadas. A que foi aceita é da última casa. Então, casa representa templo. Mulher dentro da casa representa religião. Pois então, a religião católica ela vai ser rejeitada. A religião evangélica, aqueles que não obedecem a palavra de Deus, eles vão ser deixados para trás. Vão ser rejeitados. Por quê? Porque não faz caso do que está escrito na Santa Escritura. Pisa por cima. Não tem nada de conhecimento da palavra de Deus. Só recebe o que os outros dão. Não dá importância de ler a palavra de Deus, né? Bora pra cá, vou ler pra vocês a parábola das 10. Das 10 virgens. Por quê? Por causa desse sonho. Por causa que... Vou ler pra vocês, pra explicar a vocês por que esse tempo foi deixado pra trás. O templo evangélico por falta de doutrina, porque o Senhor me mostrou a cabeça de uma mulher. Se você entrar no templo evangélico, ele tá desse jeito. Cheio de vaidade. O templo católico com vaidade, com idolatria. Então, como é que Deus vai levar um tempo desse? Como é que Jesus vai levar um tempo desse, né? Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saiu ao encontro do esposo. Você está vendo? Por isso, as duas foram rejeitadas. O templo católico e o templo evangélico. As loucas, que não obedecem o que está escrito. Por isso que da terra vai sumir um povo. Porque um povo de dentro das congregações evangélicas. Por que não vai sumir todos? Porque nem todos estão de acordo com a vontade de Deus. Tem pessoas que aceitam Jesus, ainda está lá no caminho largo, ainda não saiu do caminho largo. Aceitou Jesus, está indo cultuar, mas não se desprendeu das coisas desse mundo. Ainda está grudadinho nas coisas desse mundo. Porque quando a gente aprende a renunciar, a gente está no caminho estreito. Por isso que vão ser deixadas para trás. Por causa de quê? Por causa da vaidade. Que o Senhor me mostrou a cabeça da mulher toda maquiada. E a noiva do Senhor está perante vocês, chamando vocês o arrependimento no nome do Senhor Jesus de Nazaré. No nome do meu noivo. Algo também que eu vou dizer a vocês, né? Jesus é o meu maior orgulho da minha vida. Desde quando Jesus apareceu para mim, né?
Ele mudou a minha vida. O primeiro sonho eu não entendi, guardei quase 20 anos. Mas depois que o Senhor me explicou muitas coisas em sonho, eu entendi ele, a razão do meu viver, Jesus Cristo de Nazaré. O meu noivo maravilhoso, o Deus de Israel, Deus que vive e que reina para todo sempre. Amém. Ó, vou continuar lendo aqui. Por que o templo católico foi rejeitado? Vou explicar para vocês. Por falta de adoração a Deus. Por vocês não querer recusar os ídolos. Vocês adorar as imagens de escultura. O templo católico, eles não respeitam, não respeita os 10 mandamentos. O templo evangélico tá do mesmo jeito, não respeita mais os 10 mandamentos. Entendeu? Bora pra cá, ó. E 5 delas era prudente, e 5 loucas. Você está vendo? Por isso que 2 templos vão ser rejeitados. As loucas, que não obedecem a palavra de Deus, estão dentro do templo evangélico, mas não obedecem, vão ser deixadas para trás. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Você está vendo? Apagada. Dentro da casa de Deus, não tem conhecimento nenhum da vontade dele. Não cumpre nada do que está escrito nas Santas Escrituras. Faz com que a sua própria vontade. Os templos hoje evangélicos tá assim, a gente entra dentro dos templos, as pessoas estão conforme a vontade dela. Não conforme a vontade de Deus, porque quando a gente está conforme a vontade de Deus, é completamente diferente. A gente aprende a amar, a gente aprende a renunciar. Tudo isso é o amor do Senhor que nos transforma, né? Quando a gente permite. Se eu permitir que o Senhor faça uma mudança em mim, Ele me transforma todinha. Dos cabelos até a ponta dos pés. Por quê? Porque o Senhor quer que nós fiquemos do jeito conforme a vontade dEle, para nós entrar no reino dEle. Se eu não estou conforme a vontade dEle, como é que eu vou entrar no reino dEle, né? Ó... Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Tem pessoas que conhecem a palavra de Deus e não pisam por cima. Muito pelo contrário, ela pratica e ainda fala para as outras pessoas, para as pessoas também fazerem a mesma coisa. Então, tão cheio do azeite. O que é o azeite? A palavra de Deus, cheio do conhecimento das Santas Escrituras. Ó, e tardando o esposo, torcalejaram todas. Todas elas adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saiu-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram, prepararam as suas lâmpadas. Você está vendo? Cadê o azeite? Elas prepararam as lâmpadas. Ó. As loucas disseram às prudentes. Peraí, eu já saltei. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: daí nós do vosso azeite, porque as minhas lâmpadas se apagaram. Vocês tem pessoas dentro da congregação apagadas, não conhecem nada da palavra de Deus, tem pessoas apagadas. Mas por isso que eu digo a vocês, tá escrito nas Escrituras, João 5 e versículo 39, Jesus Cristo, meu noivo, fala, ó: examinai as Escrituras, porque vós cuidaste nela a vida eterna, e são elas que dele testificam. Mas as prudentes respondendo disseram, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes ao que o vende e compra para vós. Você está vendo? E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estava preparada entraram com ele para as boldas, e fechou-se as portas. Os que tiverem preparado no dia do arrebatamento sobem. Os que não tiverem preparado, então, né? Ó, e depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre nós. E ele respondeu e disse: em verdade vos digo que vós não conheço. Por quê? Porque tinha a palavra de Deus, tinha os ensinamentos do Senhor, mas não obedecia, não gostava de ler, não gostava de botar em prática, porque também não adianta de nada. Nós conhecemos e nós não botamos ela em prática, né? Entreguei para vocês. Deixa eu soltar o último. Vigiai, pois, porque não sabes o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, olha o que eu vou dizer a vocês. Nós não sabemos o dia, nem a hora.
Mas Jesus deixou, o Senhor deixou sinais da vinda dele. E os sinais estão no meio do mundo. Dá para vocês ver que são os sinais da vinda do Senhor. Alerta, acorda, igreja do Senhor. Jesus está voltando. Jesus está voltando, acorda. Tem que ter arrependimento, tem que ter transformação. Sair do caminho largo. Deixai a vaidade de lado. Sai do caminho largo, volta para o caminho estreito. Jesus Cristo de Nazaré, meu noivo, o Santo de Israel, ele está voltando e ele quer o quê? Uma igreja santa, remida e lavada pelo sangue do Cordeiro que morreu lá na cruz do Calvário por nós. Isso errei para vocês. Agora eu vou passar para a parte do segundo. Eu li isso aqui sobre o quê? Sobre os templos que foi rejeitado. Agora eu vou ler por que o templo católico também foi rejeitado. Por causa dessas mesmas coisas aqui que eu acabei de ler para vocês. Agora eu vou mostrar agora aqui por que foi rejeitado. Foi rejeitado porque por falta de adoração a Deus, por falta de colocar Deus em primeiro lugar acima de todas as coisas. Ó. E as 5 virgens também, as 5 virgens prudentes também, ó. Ó, vinde, adoremos e prostremos nós os joelhos diante do Senhor que nos criou. Por causa disso, o templo católico não vai ser levado por causa disso, porque ele prefere mais ter ídolo para se curvar, para se inclinar perante ele, do que próprio se ajoelhar e se inclinar perante a Deus, entendeu? Agora, embora para o quê? Vou para os 10 mandamentos, por que vão ser deixados para trás? Vou ler nos 10 mandamentos, por que vão ser deixados. Mas antes de eu ir lá, né, ainda vou aqui, porque Jesus está mandando eu ir aqui. Para falar sobre o quê? Sobre o templo católico, ó. E também sobre o templo evangélico, que estão se comportando da mesma coisa, só é diferente porque adora ídolo e o outro adora o dinheiro, né? Ó, tem que dar o dízimo sim, tem que dar a oferta sim, mas tem que colocar a salvação em primeiro lugar, a santificação em primeiro lugar, depois todas as outras coisas. Primeiro vem a salvação, primeiro vem a santificação. Não haverá traje de homem na mulher, e nem vestirá o homem traje de mulher. Porque qualquer... Ó, Deuteronômio 22. E o versículo 5, que eu tô lendo para vocês. Os templos estão desse jeito. Os templos do Senhor, do meu noivo. Ó, não haverá traje de homem na mulher. As mulheres entram hoje nas igrejas evangélicas, elas entram de calça agora. Não tem mais temor ao Altíssimo. Não tem mais temor, né? Então, ó. E também se pintando, né? Ó. E nem vestirá o homem traje de mulher, porque qualquer que faz isso, abominação é ao Senhor teu Deus. Outra passagem também que eu vou soltar sobre a cabeça dessa mulher toda maquiada é Jó 15 e o versículo 31. Não confie, pois, na vaidade, enganando-se a si mesmo, porque a vaidade será a tua recompensa. Não está dizendo que a nossa recompensa vai ser o reino do céu, não. Se a pessoa confiar na vaidade, o que ela vai herdar vai ser a vaidade, não é o reino do céu. E nós não estamos procurando a própria salvação, nós não estamos procurando o reino do céu. Aprende a renunciar, tempo evangélico, a vaidade. Bora para o quê? Para os 10 mandamentos? Deixa eu terminar de ler aquela parábola todinha para vocês de... Glória a Deus. Eu li para vocês o que tá faltando no tempo. Agora eu vou ler do início até o final. Só falta de adoração. Ó. Vinde, cantemos ao Senhor, celebramos com júbilo a rocha da nossa salvação. A nossa salvação só vem pelo Senhor. E nós devemos cantar só a Ele, nós devemos celebrar só a Ele. Ó. Apresentamos nós ante a sua face com louvores e celebramos-lo com salmo. A gente só tem que cantar a ele, só tem que cantar e celebrar salmos perante a ele, né? Ó. Porque o Senhor é Deus grande e Rei grande sobre todos os deuses. Não nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar
ele o fez, e a sua mão formaram a terra seca. Você está vendo? Ó, vinde, adoremos e prostremos nós o joelho diante do Senhor que nos criou. Porque ele é o nosso Deus e nós povo do seu pasto e ovelha das suas mãos. Se ouvirde a sua voz, não endureça o vosso coração, assim como na provocação e como no dia da tentação no Egito. Na tentação no Egito, as pessoas o que? Adorando o ídolo, o Senhor prometeu, igualmente o Senhor prometeu nos levar para o céu. O Senhor prometeu a levar eles para a Terra Santa. O que foi que eles fizeram? Fizeram bezerro de ouro, igualmente o povo católico, e começaram a se prostrar. E o que foi que o Senhor fez? O Senhor passou 40 anos desgostoso com aquele povo, pensando se podia, se levava eles para o quê? Para a Terra Prometida. E aquele povo que fez isso, o Senhor deixou eles perecer, entendeu? Foi só o quê? O que não fizeram isso. Olha pra cá, ó. Quando vossos pais me tentaram, me provaram e vieram a minha obra. 40 anos estive desgostoso com esta geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecido os meus caminhos. Então, é um povo que erra de coração, sabe que é pecado, sabe que são os 10 mandamentos. Êxodo 20, versículo 4, versículo 5, versículo 6. É os 10 mandamentos. Não tem imagem de escultura, as pessoas gostam de cultuar. Então, por isso que esse tempo vai ser deixado. Mas a mensagem do Senhor para vocês foi entregue.